já deve ter visto, se você foi a Roma, hoje em dia, você vai ver lá essa inscrição em alguns pontos, né? No meio da cidade, né? Às vezes em sistema de esgoto, né? Você tem lá na tampa do esgoto SPQR, eu já vi isso lá. Já vi em outras inscrições também fazendo essa referência a essa sigla SPQR, que é uma sigla, é uma abreviação desta terminação aqui, olha, dessa terminologia, Senatus Populusque Romanus. Senatus Populusque Romanus. O que é que significa isso em português? O Senado e o povo romano. O Senado e o povo romano. Mas, professor, como assim? Veja só. O primeiro ponto que eu peço a você é que você retire a imagem, o conceito, a concepção que você tem, que nós do século XXI temos, do que é um Senado. Né? Se a gente for olhar Senado no Brasil, a gente vai entender que Senado ele é uma das casas legislativas federais. Né? Vê como ele é uma coisa específica. Ele é uma das casas que compõem o Legislativo Federal. Então, no Brasil, atualmente, nós temos o Congresso Nacional, né, que compõe duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Né? Nós temos essas duas casas legislativas lá em Brasília. Como um todo, formando essas duas, formam o Congresso Nacional. Essa casa legislativa do Senado, ela é uma das casas que votam, que propõem leis, que aprovam leis, que promulgam leis, que reforma a Constituição, né, juntamente com a Câmara dos Deputados, que tem suas funções, suas responsabilidades, seus atributos. Esqueça esse conceito, tá? Esqueça esse conceito. Você só vai guardar esse conceito de Senado atual para a gente falar de outros assuntos, falar de Brasil. E mais especificamente o Brasil atual, né, pós-ditadura militar. O Senado romano, ele era uma instituição muito mais forte e mais poderosa. Porém, não era uma casa legislativa. Olha aí, o Senado romano, todo mundo hoje que adota um Senado, Estados Unidos, por exemplo, o Brasil, por exemplo, a Argentina, por exemplo, todas as instituições que têm o nome de Senado atualmente, elas são casas legislativas. O que é um legislativo? São casas onde se criam e se discutem as leis e Constituição, né? Então, tudo que é referente à lei, por isso o nome legislativo, é onde os membros daquela casa vão legislar, vão criar as leis, vão discutir as leis. O Senado romano não era uma casa legislativa. O Senado romano era uma casa consultiva, porém tinha um poder de influência maior que qualquer outra instituição política de Roma. Vamos lá. Eu expliquei para você sobre a origem do Senado, que surge ali com Rômulo, né? Na segunda narrativa lendária vai surgir ali com Rômulo, e que era tomada, né? Principalmente, né, no seu início e por um bom tempo pela aristocracia romana, que eram os patrícios. A gente falou dos patrícios lá atrás também. Mas qual é a função do Senado dentro da República Romana? Qual é a função do Senado dentro dessa fase que nós estamos discutindo agora sobre a Roma Antiga? O Senado era uma casa de coordenação estratégica de Roma. Eu gosto sempre de classificar o Senado dessa forma. Ele não era o executivo propriamente, ele não era o legislativo propriamente, e ele não era o judiciário propriamente, porque cada um tem suas funções em outras áreas, em outros setores, em outras instituições, em outras pessoas. Então, finalmente, o que é que o Senado é? Né? Ele é alguma coisa, ele é tudo e nada ao mesmo tempo? É mais ou menos isso. Ele é a instituição que coordena, que influencia, que aconselha todas as outras instituições. Só para você ter ideia, lembra que eu falei que a partir da República, quando a monarquia cai, quem vai comandar como posto máximo de Roma a cidade e a civilização romana como um todo, né, suas expansões territoriais, quem vai comandar é o cônsul. Lembra que eu falei isso? O cônsul, a gente vai falar dele aqui. O cônsul é o novo título que era antes do rei. Só que agora nós temos dois cônsules. Roma vai ser comandada por dois cônsules. E esse cônsul e esse outro cônsul, ambos esses cônsules, eles presidem o Senado.
Eles vão presidir o Senado. Então, as pautas, todas as pautas de discussão dentro do Senado que vão ser aconselhadas aos outros órgãos, eles são presididos pelos cônsules. Esses cônsules, eles tinham poderes extraordinários também. Não era um poder limitado, eles tinham poderes extraordinários. Mas eles eram limitados a um mandato de um ano. Então, o cônsule 1 e o cônsule 2 governavam Roma por um ano. Ponto. Então, era um mandato ali de um ano rápido. E quem presidia o Senado eram esses cônsules. Mas era o Senado que elegia o cônsul ou os cônsules? Não. Não era o Senado que elegia os cônsules. Era outra casa que a gente vai falar também. Ou seja, o Senado, ele é tudo e nada. Ele é tudo porque ele está com o olho e com a coordenação, com a influência. Olha, esse nome é poderoso para a gente representar o Senado. A influência do Senado romano sobre todo o Estado romano. Então, se ele era tudo e ele organizava, ele não elegia, ele não votava, ele não decidia na prática as leis, mas ele era os olhos de Roma. O Senado eram os olhos de Roma. Não é à toa que a sigla que ficou representando o Estado romano como um todo se chamava Senatus Populusque Romanus, o Senado e o povo romano. Então, quem é Roma durante a República Romana, principalmente durante a República Romana, no Império também, mas principalmente durante a República Romana? Quem era Roma? Era o Senado romano e o povo romano. Olha o tamanho do Senado. Ele está na sigla que vai estar em todos os documentos públicos, as instituições públicas, os estandartes romanos nas guerras. Os soldados eles levavam estandartes que tinham escrito SPQR. Eles não são senadores que estavam representando o Senado, não, eles estavam representando Roma, porque o Senado era Roma. O Senado era Roma. O Senado era os olhos de Roma. Então, eu quero que você entenda, neste momento da aula, que o Senado não é uma mera instituição de um Estado, como o Brasil, por exemplo, hoje. Não, o Senado era tudo. E, ao mesmo tempo, não tinha nenhuma atribuição muito específica para as coisas primordiais da civilização romana. Mas ele era tudo porque ele influenciava em tudo. Então, o Senado era a instituição mais importante da República Romana. O Senado era a instituição mais importante da República Romana, sem sombra de dúvidas. E isso talvez seja um dos maiores ensinamentos que eu posso te passar sobre essa fase da República Romana. Era o Senado quem guiava a República, tá? Mas professor, o que é essa águia aí? Por um tempo, observe, isso aqui é uma águia romana. A águia romana, ela tem várias influências para se chegar à adoção da águia como símbolo da civilização romana, do Estado romano e posteriormente do Império Romano. Uma das influências é a relação com o deus Júpiter. O deus Júpiter é o principal deus dentro da religião romana, tá? A gente vai ter uma aula aqui no curso sobre a religião romana. Você vai entender que Júpiter era o mais importante deus dessa religião politeísta romana. E Júpiter é o deus do céu, do trovão, do dia. Ou seja, Júpiter estava associado em muitas representações visuais, Júpiter estava associado a uma águia. Então, uma das influências para Roma adotar a águia como símbolo tinha referência com o seu deus Júpiter. Outras referências também são consideradas, por exemplo, influências de outras civilizações que podem ter tido uma espécie de assimilação da simbologia da águia por Roma e a posterior adoção a esse significado, né? Essa junção do SPQR, né, da sigla SPQR, tão importante como a gente acabou de conversar, com a águia romana, ela só vai se dar mais fortemente no finzinho da República e já adentrando ao Império Romano. Né? O Império Romano é que vai adotar a águia, vamos dizer assim, com mais força, com mais veemência, com mais características visuais.